O real brasileiro começa 2023 com o pé esquerdo. Isso é resultado não apenas da força do dólar no mundo, mas também das nossas próprias trapalhadas internas. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo e apertando o botãozinho de curtir, caso vocês considerem conteúdo relevante, e isso ajuda o YouTube a distribuir melhor o vídeo para mais pessoas. Então, cliquem aqui também em curtir. Pois bem, precisamos falar novamente da taxa de câmbio, esse que é um assunto muito frequente aqui no canal, e eu comecei a falar bastante sobre isso ainda em 2019, quando tínhamos o governo Bolsonaro, equipe do Paulo Guedes, e eu fui um crítico contumaz da política do Guedes de desvalorização da taxa de câmbio. Sim, temos o Banco Central, mas também tínhamos Paulo Guedes, e as suas palavras influenciaram e muito aquele início de depreciação do real, que saiu lá de 3,7, ao final de 2019 e foi para quase R$4 ainda em 2019, e depois tivemos pandemia e eu acabei criticando durante todo esse tempo, 2020, 21, 22, e cá estamos 2023 e precisamos criticar novamente, só que agora por motivos talvez bem diferentes. Porque naquela época tínhamos um discurso e políticas de contenção fiscal, reforma da Previdência passada, e tudo isso era um cenário muito favorável para a trajetória das contas públicas, do nosso endividamento, porém o Banco Central estava exagerando na dose de reduzir a taxa de juros, especialmente depois da pandemia, e eu cansei de falar sobre isso, vou colocar alguns vídeos depois aqui. Só que hoje nós temos o cenário inverso. Temos uma das maiores taxas de juros, não apenas nominal, mas taxa de juros real do planeta. E ainda assim estamos vendo o real se depreciar e começando 2023 como uma das piores, ou a pior moeda dentre as relevantes do planeta inteiro. E o que está acontecendo que explica isso? E eu quero começar até relembrando o vídeo de ontem sobre o início do governo, a posse do Lula, o seu discurso, e até teve uma fala dele que eu acabei não mencionando, mas que é muito importante, quando ele disse que o teto de gastos era uma estupidez e que era preciso revogar o teto de gastos. Com o que eles vão, como eles vão revogar ou o que colocarão no seu lugar como uma nova âncora ou arcabouço fiscal, ainda não sabemos. O discurso da posse do Fernando Haddad tampouco foi muito alentador, pelo contrário, trouxe mais ruído e desconfiança, mas essa foi a sinalização muito ruim, uma mensagem, uma fala terrível e que, claro, isso assusta o mercado, os investidores, local e estrangeiro também, porque vai no sentido oposto do que tínhamos lá atrás, ou talvez do que vigorou nesses últimos anos, claro, com momentos de mais frouxidão fiscal, como foi 2022 especialmente, como foi o ano da pandemia, mas ainda assim a gente está vendo agora falas de vários integrantes do governo, a começar pelo chefe do executivo, o seu ministro de Fazenda, mas não apenas ele, outros ministros, de transportes, Petrobras, e agora também tivemos a posse do ministro da Previdência, o Lupe, que disse o seguinte, falou em anti-reforma da Previdência e em provar que a Previdência não é deficitária. Ele disse que vai usar, vai provar com números, dados, informações que a Previdência do Brasil não é deficitária. E está falando em anti-reforma. Aquela reforma que de longe não foi a melhor, mas ainda assim foi um passo na direção correta e ajudou a trazer mais confiança para o Brasil, para o rumo das contas públicas, responsabilidade fiscal. E agora a gente tem o ministro da Previdência falando em anti-reforma. Como é que isso vai inspirar confiança no empresariado, nos empreendedores, no investidor local ou no investidor estrangeiro? Não tem como. E o resultado a gente viu hoje, durante todo o pregão, especialmente depois dessa fala, onde
Ontem estávamos com o mercado estrangeiro fechado, e até ela atribui uma boa parte da queda à falta de liquidez do estrangeiro. Mas hoje abrimos o mercado no mundo inteiro e ainda assim nós temos os seguintes resultados. Bolsa brasileira caindo 2%. Small Caps caindo quase 3%. O IFIX novamente caindo também, porque, como eu já vou mostrar a curva de juros, está subindo mais uma vez. Aí taxa de câmbio. Espera que eu não coloquei. Eu falei e não coloquei nada aqui. Então, Ibovespa 2% de queda, Small Caps quase 3%, e o IFIX hoje 0,20. Aí taxa de câmbio. Temos aqui o real, vamos colocar aqui os últimos meses. Então, o real voltando a um patamar que não se via desde julho de 2022, subindo quase 2% no dia de hoje. A máxima foi 5,4652 centavos de reais por dólar. E é uma das taxas de câmbio que mais se desvaloriza no dia de hoje e em 2023. Claro que no dia de hoje temos o dólar se fortalecendo no mundo, aqui o dólar index, o DXY, euro está caindo, libra esterlina caindo bastante, o iene japonês levemente, dólar canadense caindo, coroa sueca também, franco suíço também, moedas europeias em geral estão caindo mais, mas outros emergentes a gente não vê a mesma foto. Até eu vou colocar aqui no último mês, nos últimos 5 dias, real brasileiro, aqui a taxa de câmbio subindo quase 5%, o dólar index apenas 0,43%, peso mexicano subindo 0,13% nos últimos 5 dias. Então, é um problema mais doméstico. Da mesma forma, a curva de juros, que já tinha dado um salto no dia de ontem e voltou a subir hoje, mais 2,5%. Olhando aqui o DI 29, ultrapassamos a barreira de 13%, agora está DI 29 a 13,28%. Toda a curva subindo aqui agora, até mesmo 2024 voltou a subir, 2025, enfim. Isso é resultado direto dessas falas, dessas sinalizações, a mensagem que está sendo passada, e agora mais um enorme ruído com uma ideia do próprio ministro da Previdência de anti-reforma e de provar que não é deficitária. Sim, é surreal, realmente. Mas vamos lá, eu preciso seguir para mostrar mais alguns gráficos onde o real brasileiro ele é a pior moeda do planeta quase na última semana, tirando aquelas moribundas. Mas olhando apenas 2023, por isso que eu digo que começou realmente com o pé esquerdo, definitivamente. Olhando aqui de 31 moedas, o real brasileiro é a que mais se desvalorizou em 2023. Isso já considera o câmbio de hoje também, então até o dia 3 de janeiro. Quem se valorizou? Rublo russo, 2%, peso mexicano, 0,5%, o rand sul-africano, 0,27%, o iene japonês, 0,18%, e o dólar de Taiwan também praticamente estável. Todo o restante, lira turca, ringgit da Malásia, dólar de Hong Kong, rupia da Índia, rupia da Indonésia, enfim, mas lá na rabeira estamos nós, real brasileiro, com uma desvalorização de mais de 3%, abaixo da coroa sueca também. Claro que o petróleo hoje ajuda a pesar, sem dúvida, o petróleo está pesando, caiu bastante, hoje está caindo o petróleo, até vale a pena colocar aqui, ó, o barril de Brent, vamos lá, aqui ó, barril de Brent hoje caindo mais de 4%, assim como o WTI, então isso ajuda a pesar. Mas claro que essas falas todas acaba gerando um mal-estar e um nervosismo, porque a direção fica realmente muito assustadora. Claro que agora é muito mais discurso e o dólar não descolou tanto como poderia, eu já vou explicar o porquê, mas essas falas todas é de arrepiar qualquer investidor sério, qualquer um que pense, vamos investir no Brasil para o longo prazo. Com esse tipo de medida, com esse tipo de fala, é para afugentar o capital local e impedir que o estrangeiro venha para cá. Essa aqui é a verdade. Mas então por que a taxa de câmbio nossa não depreciou ainda mais depois de tantos pronunciamentos desastrosos? A verdade é que hoje o único fiador real da taxa de câmbio é a nossa taxa de juros real,
que é a maior do planeta para moedas relevantes, é a maior taxa de juro real do planeta. Enquanto a taxa de juros nominal, que seria equivalente à Selic, aqui o DI, rende cerca de 13,75% ao ano, a taxa de juros real, aquela que desconta a inflação, ela está rendendo 7,75%. Isso é positivo, é muito elevado. Quando a gente compara com o dólar americano, veja a grande diferença. Enquanto em real a taxa de juros real está acima, quase 8%, positivo, nos Estados Unidos, a taxa de juros real está negativa, em menos 3,3%. Essa é a grande diferença e por isso que esse acaba sendo um atrativo do capital estrangeiro. Isso ajuda a impedir uma saída maior de capital ou até atrai capital estrangeiro. Mas ainda assim, essa taxa de juros real não faz milagres e apenas ela não será capaz de evitar uma depreciação maior. Porque em algum momento, o mercado, aquele ser fantasmagórico, ele acaba cansando de levar desaforo. Porque em algum momento, essas falas acabam se transformando em ações concretas que aí sim têm impactos fiscais, tem impactos inflacionários, e aí não adianta, a taxa de juro vai levar a mais desconfiança, a mais desvalorização da nossa moeda. Hoje ela está segurando, a taxa de juro real está segurando o nosso câmbio, apesar disso tudo que está sendo dito, mas em algum momento não será suficiente. Então é preciso que os interlocutores de Brasília, os ministros, aliados, ou eles realmente vão ter que tomar jeito, ou daqui a pouco o câmbio vai ir lá a caminho dos seus R$6 ou até mais, e de repente, só com esse enorme barulho do real se desvalorizando e muito, eles vão escutar o que o mercado está querendo dizer para eles. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e até mais. Muito bem, espero ter gostado e, como sempre, não tem muito link para colocar, na verdade, só aqueles dois das notícias, mas é isso, né? Não adianta. Juro real não faz milagre. Alguma hora o câmbio descola de verdade.